Será que um beatmaker precisa saber teoria musical? E melhor ainda, para um beatmaker ser profissional, ele precisa necessariamente saber teoria musical? Salve, salve! Aqui quem tá falando com você é Scott Beats, beatmaker profissional e criador do site guiadobeatmaker.com. Esse site é um site onde você encontra drum kits, sample packs, alguns packs também de design, tabelas de administração, enfim, tudo que um beatmaker precisa para trabalhar e viver nesse meio, a gente colocou nesse site. Então, já respondendo a pergunta, não, você não precisa saber teoria musical para ser um beatmaker profissional e para criar música no geral. Às vezes o pessoal compõe uma música e não tem a mínima ideia do que está fazendo ali em relação à teoria musical. E fica comigo até no final do vídeo que eu vou estar mostrando para você como que você pode ser um beatmaker totalmente profissional mesmo sem saber a teoria. Então tá, tem como a gente ser um beatmaker, aprender a fazer os nossos instrumentais, até criar música sem entender de teoria musical, porém a gente tem que levar alguns detalhes em consideração. Bom, o primeiro ponto que eu quero estar falando para você aqui é que um beatmaker que ele não tem esse conhecimento de teoria musical, ele vai ser um beatmaker bem devagar, vamos se dizer assim. Então, por exemplo, na hora dele criar ali a base dele, a cama para ele começar a montar o solo do beat, a estrutura do beat em si, ele vai demorar muito, porque ele não tem noção de escala, ele não tem noção de campo harmônico, ele não vai ter noção das notas que ele pode e as que ele não pode estar utilizando, e com tudo isso ele vai acabar se tornando um beatmaker bem lento, o que é bem ruim. Quando a gente tem vários clientes assim, a gente precisa ser bem ágil para a gente estar entregando o nosso trabalho, criando vários tipos de beat, e isso e aquilo. Então, quando a gente tem a teoria na ponta da língua, ou pelo menos a gente tem uma base, a gente consegue ser mais rápido, a gente tem vários tipos de cama para já estar criando, a gente tem alguns solos já em mente que a gente pode estar fazendo e tal, e com isso a gente consegue ser um beatmaker mais produtivo e, consequentemente, mais rápido. Bom, outro erro bem comum também, quando a pessoa não estuda teoria musical, é colocar a nota errada. Então, às vezes a pessoa está colocando uns acordes ali, fez uma progressão legal, só que vai solar em cima daquilo ali. Aí, dentro do FL lá, ou de algum programa que ela utilize, ela escolhe algum timbre e começa a criar um solo, alguma coisa para complementar o beat dela. E bem provavelmente, na maioria das vezes, essa pessoa ela acaba criando essa melodia e algumas notas ficam fora da melodia. É bem comum isso daí acontecer, ainda mais se a pessoa não tem um pingo de conhecimento de teoria musical, isso daí vai acontecer demais. E principalmente com as notas graves, então pode ser no sub da música, pode ser no grave mesmo, ou em qualquer nota mais na região grave que a pessoa cria. Então pode ser no teclado, pode ser no 808, em algum instrumento que seja mais nessas regiões, a pessoa costuma errar nessas notas. Por quê? Quando a gente está criando as nossas melodias, enfim, a nossa música no geral, as notas que ficam na região mais aguda, elas são mais fácil do nosso ouvido, identificar se está errado ou não. Quando a nota começa a ficar muito grave, a gente não consegue perceber direito se está dentro do tom ou se não está. Então, muita gente que é iniciante ou que não entende simplesmente de teoria musical, acaba deixando passar esse tipo de erro. Então, é totalmente comum. Porém, é uma coisa que a gente não pode fazer, porque se a gente erra o grave ali da nossa música, a gente, consequentemente, está saindo fora da escala, está saindo do tom do nosso instrumental, então é um erro bem grave. Outro ponto também bem comum de quem não utiliza a teoria musical é fazer melodias bem simples. Então, como a pessoa ela não tem um conhecimento de escala, não sabe as notas que pode e as que não pode utilizar, é muito comum que a pessoa coloque acordes comuns como tríades, esse tipo de coisa. Então, um acorde de 3 notas só, apenas isso daí, faz uma progressão ali às vezes de 2 ou 3 acordes só, coloca um solo bem padrão ali em cima, ou seja, um solinho bem previsível que a gente sabe o que vai acontecer e tal, sem contar também que as melodias geralmente são bem quadradas, ou seja, elas batem certinho no tempo. Então 1, 2, 3, 4, geralmente o pessoal coloca certinho cada nota nesse tempo certo, e isso acaba deixando
de você ser um beatmaker profissional, mas a gente tem como melhorar isso daí com o tempo, aprendendo um pouquinho mais de teoria. Você pode ser um beatmaker profissional sem teoria, mas consequentemente no começo, se você não tem muita técnica e tal, acaba acontecendo isso daí, você deixa a melodia bem quadrada. Outra coisa que o pessoal faz para tentar fugir um pouco da teoria é usar os samples. A gente que trabalha como beatmaker, a gente tem o sample como berço do hip hop, porque pra gente ser beatmaker a gente tem que saber samplear, a gente tem que saber trabalhar com os samples em si, porque como eu sempre digo, o sample é o berço do hip hop, então a gente tem que saber pelo menos uma edição básica. Mas o que acontece? Quando a pessoa não tem muita noção de teoria, ela pega um sample na internet, seja de violão, de guitarra ou de alguma música completa e coloca para fazer um instrumental. Aí ela utiliza algumas técnicas, enfim, ou utiliza o sample daquela tonalidade mesmo. E aí ela vai começar a criar alguma coisa em cima. Então ela coloca 808, ela coloca algumas linhas percussivas ali, também coloca a melodia, que é o principal. Então ela vai tentar solar em cima daquele sample, e muitas das vezes, muita mesmo, o pessoal acaba errando muitas notas, porque não sabe o tom, não sabe identificar o tom daquele sample. Essa música aí acaba ficando meio confusa, é totalmente comum isso daí acontecer. Outra coisa também que acontece bastante, além de tudo isso daí que eu falei pra você, é a sequência de acorde. Quando a gente estuda um pouquinho mais a fundo teoria musical, a gente sabe as sensações que os acordes trazem. Então, por exemplo, se eu quero criar um beat mais puxado pro triste, então eu sei que eu tenho que utilizar acordes menores, a progressão de acorde, ou seja, a troca entre um acorde e outro, ela passa um certo tipo de sensação para quem está escutando. Agora, se o cara ele não entende muito disso daí, ele acaba criando uma sequência tudo meio esquisita. Eu vou colocar agora um trechinho para você ver de uma sequência que pode ficar meio esquisita. Então escuta aí. Agora, quando o beatmaker ele entende um pouquinho mais, ele consegue transmitir uma sensação melhor. Vou colocar um outro trecho agora, numa sensação um pouquinho mais agradável para você estar escutando. Bom, antes da gente estar passando aqui pro próximo, cara, se você produz beat aí, se você quer ser um beatmaker profissional, enfim, tirar algumas dúvidas, eu vou estar deixando o meu WhatsApp aqui na tela. Então você pode estar me chamando lá, é o meu contato pessoal, onde você vai poder estar falando diretamente comigo. Então eu posso estar esclarecendo algumas dúvidas, você pode estar me mostrando os seus instrumentais. Então se você quiser uma dica de mixagem, ou mesmo se você está nesse assunto de teoria musical e não sabe muito bem, você pode estar me perguntando diretamente lá no WhatsApp, fechou? E bom, agora para finalizar aqui com chave de ouro, eu vou estar mostrando para você como que você pode ser um beatmaker profissional mesmo sem saber teoria musical. Cara, eu comecei exatamente dessa forma, sem saber teoria musical, eu fiz algumas coisas lá e tal, eu tinha uma base bem curta e já consegui criar bastante instrumental. Hoje em dia eu já estudei a mais isso e indico também para você estudar, porém se você quer ser um beatmaker profissional mesmo sem saber teoria, tem gente que passa muito tempo assim, passa anos produzindo base de rap e tal, sem saber teoria musical, então é bem comum, acontece bastante, ainda mais nesse meio de hip hop que a gente consegue samplear e tal, mas a dica que eu quero estar passando para você aqui é o nosso treinamento, o curso Guia do Beatmaker. Então pode ficar tranquilo, é um curso totalmente gratuito, é só você, eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição, ele é um curso completo, então nesse curso eu ensino para você como que você pode ser um beatmaker profissional, mesmo se você não tiver conhecimento de teoria musical. Eu mostro várias técnicas que você pode estar utilizando lá para você criar suas melodias e tal, porque no começo realmente é bem difícil, você depender só do ouvido para criar os seus instrumentais é complicado, a teoria musical ali ela ajuda, mas nesse curso eu mostro para você como que você cria exatamente as notas que você pode usar, as que você não pode usar, porque isso, como eu te falei, é um erro muito comum das pessoas, e além de várias outras coisas. Esse é um curso bem completo por ser gratuito, a gente tem desde a parte de criação do instrumental até as plataformas que você vai estar divulgando e tal. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição, é o primeiro link, é só você acessar esse link aqui
aqui que vai ter um vídeo explicando certinho desse curso, mas é um curso totalmente gratuito, pode ficar tranquilo. E bom, é isso. Se você quer mais conteúdos como esse daqui, você pode estar se inscrevendo nesse canal, que logo logo a gente traz conteúdo novo. Fechou? Falou, até lá!